Então, assim, eu acho que, né, trazendo agora para uma das questões que acho que a gente já está, né, encaminhando aí para quase uma hora. Eu gosto, né? Acho que o filme tem muitos problemas desse ponto de vista da construção da narrativa, né? Igual a gente falou aqui um tempão e nós praticamente só citamos a personagem a Ironheart, né? Que ela realmente, a presença dela e a ausência na trama não tem nenhum grande Não acrescenta. impacto, apesar dela simbolicamente ser muito legal, né? A ideia de uma menina negra, que jovem, que tem condições de desenvolver a sua genialidade, né? Que é uma coisa que a gente não vê, mas enfim, para a trama não Sim, tem tanta centralidade. Mas eu acho que é legal a gente pensar. E aí, quando eu falo que eu vejo como algo positivo essa coisa de Talocan e o Wakanda serem o centro do filme, é num contexto de revalorização desses povos, né, de povos da África, da América do Sul, da América Central, mas também desses povos tradicionais que muitas vezes precisam viver escondidos, né? A gente até comentou, né, para você aí que tá ligado fez prova do Enem, né, falou sobre as comunidades tradicionais, sobre os povos tradicionais, e de certa maneira são povos que estão vivendo um contexto de guerra como Talocan, né? Me parece que é curioso, porque aí eu jogo, né, uma reflexão pra gente fazer. Se você pensar de um ponto de vista ocidental, né, da nossa história, Talocan já devia ter atacado há muito tempo, né? Tipo assim, já deveria ter passado o cerol há muito tempo atrás. Só que eles não fazem. E aí a gente pode falar, pô, mas não é verossímil, né? Qual é o sentido de Talocan não fazer? E aí isso me remete às comunidades tradicionais, que elas não querem as mesmas coisas que outras comunidades querem, que uma comunidade imperialista e capitalista quer. Né, o cara que está vivendo numa comunidade tradicional, e aqui para você remeter, né, para quem não tiver. Nós estamos falando de comunidades quilombolas, nós estamos falando de populações do campo e da floresta, nós estamos falando de ribeirinhos, nós estamos falando de gente que quer viver a sua vida preservando as suas tradições. Né, e eu acho que Talocan encarna isso na primeira metade do filme. Quando ela aparece como essa nação que está escondida. E aí ele fala, né? Eu acho muito legal quando ele fala quando ele aparece a primeira vez lá para a rainha. E ele fala assim que, poxa, mas não é um sonho, por que vocês abriram mão do sonho de ser um paraíso isolado? Por que vocês foram se mostrar? Né? Porque são povos que querem viver a sua realidade, né? Não quer crescer inadvertidamente, se expandir infinitamente ao ponto de ter que sobrepor outras nações. E aí eu acho que isso é muito legal, né? A gente pensar nesses povos. O filme não vai, obviamente, fazer uma grande também descida nisso, mas povos que vivem pela tradição, que vivem em interação com a natureza, que vivem o seu espaço, né? Óbvio, sem romantizar completamente a história dos indígenas, né? Desses povos, porque a gente teve também os grandes impérios, tanto na África quanto na América Central, que não eram povos exatamente, que não tinham nada de imperialistas, né? Mas pensando nessas comunidades tradicionais, eu acho que o filme enseja aí uma discussão sobre isso, ou abre espaço para a gente refletir um pouco sobre essas questões também. E aí, cara, eu acho, e aí eu queria citar, né, para não perder, tem um outro pensador que chama Aimé Césaire, que ele escreve Discurso sobre a Colonização. E ele é se eu não me engano, peraí, deixa eu só ver de onde que ele é, que me fugiu aqui agora. Mas ele vai falar sobre como que esse pensamento colonizador ele nos desumaniza. E aí eu acho isso muito legal, porque ele vai mostrar, ele começa o texto falando sobre como o comportamento da Europa colonizador desumanizou o europeu, tornou o europeu... Aí ele tem uma parte que ele começa a falar que o Hitler já estava sendo construído há muito tempo, mas o que Hitler fez para horrorizar o europeu foi tratá-lo como os europeus tratavam as pessoas nas colônias. Tratavam o negro, tratavam o indígena. Tudo que o Hitler fez era permitido ser feito com aquele que não era europeu. Né? E num discurso assim, né, ele é um poeta, então é um texto muito forte. Ele é da Martinica. E aí, escrevendo em 1956, né? E aí, assim, eu acho esse negócio muito legal, porque se a gente pensa só da ótica do capitalismo, só na ótica do domínio, né? O Henrique aí, talvez um dia a gente possa falar, né? Essa virada
da racionalidade grega para a racionalidade moderna foi sair da contemplação para o domínio, né? A gente quer dominar tudo, a gente quer controlar tudo, a gente quer controlar o outro, a gente quer controlar a natureza, e esse controle excessivo, se a gente for pensar nos termos de uma humanidade, né? De um ideal de humanidade, isso tudo nos desumaniza mesmo, porque a gente vai passando por cima. Por que eu vou me preocupar com a natureza? Né? Não, eu vou deixar a mineradora passar o cerol, cara. Ei, Fernando, se o limite da minha ação é o limite da técnica, uma vez que a técnica permite eu vou agir sobre a natureza, a dimensão do sagrado se perde completamente, se esvazia, né, cara? Nada é sagrado, nada é intocado, nada não... Sabe? Não tem limite, cara. Entende? Sim. E aí o ser humano se torna um predador de si próprio, cara. E da natureza, do planeta, cara. Não, pois é. Isso é muito louco, cara. E aí eu pensei agora, né? Se a gente for ver a religião cristã, ela tem... A religião cristã, acho que o espiritismo, algumas outras religiões que tem um elemento extra-mundano, né? Você vai para um paraíso, você vai para um porém. Então, se eu destruir essa porcaria aqui toda, ainda tem outros mundos, ainda tem outras realidades, tem outros universos. Agora, em uma certa mentalidade de alguns povos, esse é o universo espiritual, o mundo está integrado. Se destruir esse aqui, não tem outro, filho. Eu preciso... A minha espiritualidade depende que esse mundo continue existindo, então não dá para eu destruir ele e esperar outra vida. E existindo de maneira saudável, né? Saudável, porque senão também eu já destruí ele muito antes dele ter... Você ia fazer um comentário, Wagner? Não, sei que tem pelo menos, enfim, lembrar dos meus tempos de cristão, sou um crítico. Existem teólogos que pensam também, né, uma teologia para a ecologia, né, para o meio ambiente. Existe essa perspectiva. E se a gente lê a Bíblia, a gente pode encontrar, né, alguns textos que falam disso, né? Inclusive falam da natureza como manifestação de Deus, né? Ou seja, essa própria relação da fé cristã, né? Ou enfim, judaica no Velho Testamento, tá muito relacionada com a natureza. E aí eu estava pensando no significado do vibrânio e da erva coração, né, que vem da natureza, né? A potência desses dois países tem em algo que vem da natureza, né? Embora o vibrânio, eles mencionam que é um terremoto, um meteoro que veio e tal, que, sei lá, milhões de anos caiu na Terra, mas de qualquer forma tem a ver com a Terra, né? Então, assim, tem a ver com o espaço, com o lugar, né? A ideia de você da Terra, a ideia da Terra, né? O vibrânio que tá lá, ou a erva também que vem da Terra, né? E agora que eles descobriram o pré-sal do vibrânio lá, que eles estão procurando, né? E aí, pensando nessa coisa dos povos originários também, eu tive uma experiência incrível. Eu fico até arrepiado de lembrar agora, né, que eu tive em Machu Picchu, né? E é incrível, o Peru é um país, assim, fascinante. Em muitos lugares você tem uma presença, né, desses povos originários em muitos lugares, muitos sítios arqueológicos e tal, e Machu Picchu é a cereja do bolo, né? Né, observando, ouvindo os guias que falam, eles têm uma relação muito forte com a terra, né? E a ideia das divindades estava tudo muito relacionado com a terra, né? Os cultos relacionados com a colheita, né? O culto à Pachamama, né? Porque é a terra que dá o alimento, né? Da terra vem a água, vem... Então realmente são povos que entendem, tem toda a sua cosmologia ou a sua religiosidade relacionada com a terra, com o lugar onde eles estão, né? Eu acho que a gente pode resgatar esse tipo de pensamento, esse tipo de reflexão do filme, né? Esses povos ancestrais que cultivam a sua ancestralidade, a sua cultura, as suas tradições, e muito ligados à sua terra, né? Muito ligados ao seu espaço. Se você gosta do nosso conteúdo e quer contribuir para que o canal expanda suas atividades, colabore conosco. Nossa chave Pix é o e-mail do canal, filosofiacomóculos@gmail.com. Tudo junto e sem acento. Nos ajude, mas só se você quiser. Um abraço.